Nunca troque a devoção pela tradição. Esse é um risco comum, um perigo constante na jornada de fé. Por isso é algo que demanda também a sua atenção constante, para não cair nessa tentação, para não cair nesse pecado de substituir a verdadeira devoção pela mera tradição humana. Quanto mais nós caminhamos nessa jornada de fé, quanto mais o tempo passa, mais tentador é substituir os atos que vêm da genuína devoção, quando eu faço algo porque eu sei o que estou fazendo, porque eu tenho uma intenção correta diante de Deus e por obediência a Deus. É muito tentador ir substituindo essas coisas simplesmente por atos de tradição, porque parece que é assim, porque alguém me disse que é assim. E acabar invertendo a ordem das prioridades. E pior, acabar fazendo com que atos de devoção genuína sejam substituídos por meras tradições que não são provenientes da palavra, que não vêm da palavra de Deus, que não são ordenanças de Deus, mas que são simplesmente tradição humana. Deixa eu te dar alguns exemplos para te ajudar a entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, eu me lembro de ver uma vez um vídeo de um líder denominacional, um pastor, um chefe de uma denominação, dando uma bronca num grupo de pastores e falando, é um absurdo que nós temos visto e na nossa denominação cada vez mais eu vejo jovens pastores que estão deixando a barba crescer. E ele falava sobre aquilo como se fosse um pecado. Ele abriu a Bíblia, e aí ele pegou uns textos assim, foi doído, foi sofrido de ver, porque ele pegou uns textos completamente fora de contexto para tentar argumentar que os pastores não deveriam usar a barba, que deixar a barba crescer fosse algum tipo de pecado. E era vergonhoso biblicamente falando, absurdo teologicamente falando, enfim, era errado em todas as dimensões que eu consigo pensar. Dizer que fosse pecado. Ele poderia até tentar argumentar, olha, não é elegante, a nossa estética, aqui nós temos esse hábito, não deixe sua barba crescer, você vai ficar mais elegante, vai ficar mais bonito. Ele poderia argumentar por outros lados. Mas o argumento dele era para dizer, se você deixou sua barba crescer, você não é um bom pastor, você não está sendo um bom crente se você deixou sua barba crescer. Isso não é coisa nossa, são hábitos do mundo. Trocaram a verdadeira devoção por tradições humanas. E deixa eu pensar num outro exemplo. Quando você diz, por exemplo, a igreja tal, nessa igreja aqui, o culto aqui está contaminado. Aqui eles não cantam mais o cantor cristão. Eles não cantam mais o HCC, a harpa cristã. Agora eles cantam cânticos, que absurdo. Não temos mais cultos cristãos como antigamente. Como se só fosse um culto cristão, só fosse um culto genuíno, se fosse um culto em que os hinários os hinos fossem cantados. Mas porque cantam cânticos mais modernos, mais novos, aquele culto já não é mais um culto genuíno, já não é mais um culto cristão. Percebe o que eu estou querendo dizer? É muito fácil, muito tentador trocar tradição, colocar a tradição no lugar da genuína devoção. E aí eu começo a dizer que alguém é cristão ou não cristão, é um bom cristão ou um mau cristão, de acordo com a quantidade de tradições que ele incorpora na sua vida, e não necessariamente pela generosidade, pela sinceridade, pela devoção verdadeira do seu coração diante de Deus. E eu começo a julgar o seu cristianismo por aquilo que ele parece fazer, e não pelo quão cristão e pelo quão devoto ao Senhor ele de fato é na sua vida. Na leitura de hoje, que nós fizemos no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, nós temos uma conversa de Jesus com os fariseus que nos faz refletir muito sobre isso. Logo no começo do capítulo 7, do verso 1 até o verso 23, nós temos essa conversa de Jesus com os fariseus em que Jesus nos ensina muito sobre isso. Essa conversa começa com os fariseus questionando. Diz o texto que os fariseus alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. E eles estavam ali analisando Jesus, os hábitos de Jesus, dos seus discípulos, e eles acharam uma picuinha ali para poder
pegar no pé. Eles perceberam que os discípulos de Jesus não respeitavam um ritual dos líderes religiosos, que era um ritual de purificarem, de lavarem as mãos antes das refeições. Os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E os líderes religiosos tinham esse hábito de fazerem ali, de lavarem as mãos. E os discípulos, os fariseus então falaram: como assim os seus discípulos não lavam as mãos? Por que eles não respeitam os rituais dos líderes religiosos de lavar as mãos, a tradição dos líderes religiosos de lavar as mãos cerimonialmente antes de comer? E aqui é importante a gente entender que eles não estão falando sobre hábitos de higiene. Era uma questão de purificação cerimonial. A ideia de que esse lavar das mãos fosse uma purificação cerimonial, para que ao lavar as mãos, aquilo que eles comessem não contaminassem cerimonialmente esses líderes religiosos. Mas os discípulos de Jesus não faziam essa lavagem cerimonial das mãos. Por isso, os fariseus estariam argumentando que eles estariam sendo contaminados e eles estariam cerimonialmente contaminados diante de Deus, porque não lavaram as mãos. E é por isso que nesse contexto Jesus então vai dizer: seus hipócritas. Isaías tinha razão quando ele profetizou a respeito de vocês, quando ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem pela sua própria tradição. Vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Vocês inventaram essa tradição de que os líderes religiosos têm que fazer uma lavagem cerimonial das mãos para não se contaminarem. Colocaram essa tradição acima da lei de Deus. E aí vocês estão dizendo que os meus discípulos não são purificados, que eles não são puros diante de Deus porque eles não lavaram as mãos, e vocês vivem vida de pecado, vida de desobediência direta à lei de Deus, e vocês não percebem isso. E aí Jesus dá um exemplo para eles: olha, vocês, por exemplo, existe um mandamento claro: vocês devem honrar pai e mãe, devem cuidar dos seus pais e das suas mães. Vocês inventaram uma tradição humana de vocês, de que vocês poderiam dizer que dedicaram a Deus o seu dinheiro. Dessa forma, vocês não seriam obrigados a usar o seu recurso para cuidar, para sustentar os seus pais na velhice. Criaram uma tradição para burlar a lei de Deus e acham que está tudo bem. Vocês estão pegando no pé dos meus discípulos porque eles não estão lavando as mãos. E aí Jesus então vai dizer: não é o que entra no corpo que contamina, mas vocês se contaminam com o que sai do coração. Entendam de uma vez por todas, não é aquilo que vocês estão comendo que está contaminando vocês cerimonialmente, porque essa comida que vocês comem não vai para o coração. Não é porque vocês comeram sem lavar a mão que o coração de vocês está contaminado. É do coração de vocês que sai essa contaminação. Toda essa maldade, essa perversidade, esse egoísmo, as paixões carnais, o adultério, a perversidade, o orgulho, a insensatez, todas essas maldades já está no coração de vocês e sai do coração de vocês. Não é porque vocês comeram sem lavar a mão que vocês ficaram assim ou que ficarão assim contaminados. É aquilo que vem de dentro que já está contaminado, é aquilo que vem de dentro que já contamina vocês. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam. Os fariseus estavam tão apegados às suas tradições que eles não percebiam que estavam pecando em muitos aspectos da vida, apesar de respeitarem as tradições que eram humanas. Estavam apegados às suas tradições humanas, mas tinham se esquecido dos mandamentos de Deus, pecando loucamente e achando que estava tudo bem. Por isso eu deixo um alerta para você, meu irmão, meu amigo, para que você não cometa o mesmo erro de trocar a verdadeira devoção pela tradição. Tem muita gente que está super apegado à tradição. Gosta de cantar um hinário, frequenta uma escola bíblica, está ali com todo o seu pacote premium de crente em dia. Se veste como crente, fala como crente, frequenta lugar de crente, canta música de crente, mas vive uma vida ímpia. Vive em infidelidade, trata mal os seus filhos, trata mal os seus pais, é infiel no seu casamento, não ama de fato ao Senhor, não tem uma vida dedicada e devota ao Senhor, mas está tudo bem, porque eu respeito a tradição. Conheço gente que passa a vida com o nome no hall de membro, mas nunca botou o pé no culto. E há anos não bota o pé na igreja para assistir
para participar de um culto, de fato, para se dedicar num culto de adoração, de louvor ao Senhor, mas está tudo bem, porque eu estou aqui nesse hall de membros dessa igreja tradicional, então está tudo bem, eu sou crente, eu respeito a tradição. Frequenta a igreja no Natal, na Páscoa, talvez umas outras 2 datas no ano, vai na igreja quando fica sabendo que tem um recadastramento dos membros, porque não pode perder o nome no hall de membro, mas na vida real, de segunda a sexta, nos outros dias da semana, continuam vivendo suas vidas longe, cada vez mais longe de Deus, achando brechas no meio das tradições, para não reconhecer o fato de que a devoção genuína já se perdeu há muito tempo. Por isso, nessa reflexão e diante desse ensino de Jesus para os fariseus, esse é o alerta que eu deixo para você. Jamais troque a verdadeira devoção pela tradição. É muito mais fácil resumir a vida cristã a tradições humanas, mas não é a isso que se resume a jornada de fé. Jesus nos quer verdadeiramente entregues, devotos ao nosso Senhor, com o coração prostrado, obediente, atento ao que Ele quer de nós, ao que Ele espera de nós e, de fato, entregues de coração, de alma, com toda força, com todo entendimento a essa relação de obediência e de amor com o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família e te livre do apego vazio às tradições e te conduza nesse caminho de verdadeira devoção. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Quem sabe você tem um amigo, você tem um familiar que está podendo refletir e que possa ser abençoado por isso. Clica aqui então aqui no aviãozinho, na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta, continua voltando, porque nós vamos ao longo desse ano refletir nos 5 dias aí da nossa semana sobre todos os capítulos do Novo Testamento, um capítulo por vez, nos aprofundando e aprendendo cada vez mais nessa jornada NT 260 dias, aprendendo e nos debruçando sobre o Novo Testamento. Que Deus te abençoe e até amanhã.